Durante 30 anos eu trabalhei com eventos e o meu trabalho era realizar os sonhos das pessoas. E cada vez as pessoas sonhavam mais alto e os eventos eram mais difíceis. Quando eu já estava tão engrenada a ponto de realizar 7 grandes festas por mês, eu percebi que eu não estava tendo tempo para viajar. Casada com a Amir Klink, que é uma pessoa que vive de viagem, era bastante difícil para mim ficar em casa vendo ele viajar e voltar e ver as nossas 3 filhas crescendo sem que a gente pudesse desfrutar com elas das experiências do pai. Teve uma situação na escola onde era a festinha de fim de ano e as crianças ali reunidas no centro do pátio. Teve aquele momento de agora as crianças no pátio, agora os pais ao redor, agora as crianças entregam a lembrancinha que foram feitas para os pais. E foi então que a minha filha menor, ainda devia ter seus 4, 5 anos, ficou congelada no centro do pátio e, sem ação, ficou buscando com os olhos o pai que não estava, porque o pai não foi à festa porque ele estava na Antártica. E eu fiquei chamando ela para dar para mim, uma vez que só tinha ela no centro do pátio. Ela olhava e fazia não, gesto não, que ela não ia me dar porque o pai não estava ali para pegar. E eu tentei explicar que ela deveria me dar e ela não deu. E foi esse dia que eu decidi que eu teria que transformar essa situação, que o Amir não pararia de viajar, mas eu gostaria que as nossas filhas tivessem orgulho da ausência, porque ele estaria fazendo uma coisa muito mais legal do que estar em casa, que é viajando. E nessa situação, quando ele voltou dessa viagem de volta ao mundo, a gente estava lá na praia, em Paraty, e elas vendo o pai chegar, eu olhei para ele chegando, ele nos abraçou e eu falei, essa foi a última vez que você viajou sozinho. Daqui para frente, a família vai junto com você. Ele achou que eu tinha ficado louca, minha família também, mas eu entendi que eu tinha que transformar a ausência dele numa aliada e não numa vilã. E essa ausência foi recompensada no verão seguinte, quando, sob críticas de todo mundo, nós embarcamos juntos pela primeira vez numa viagem para a Antártica. As meninas eram pequenininhas, as gêmeas tinham 8 anos e a Marininha estava fazendo 6, quando nós dobramos o Cabo Horn pela primeira vez em família e chegamos no continente no começo do verão. O que aconteceu foi, essa viagem nos uniu de uma maneira e dentro de um barco as pessoas não conseguem se esconder, elas acabam se revelando. Você no dia a dia num veleiro, você acaba percebendo quem são as pessoas que te ajudam e quem são as pessoas que se escondem. E com o passar do tempo, os talentos das pessoas vão se revelando. Você percebe os talentos que você tem dentro de casa, que possivelmente no dia a dia, numa cidade, você nem valorizaria as habilidades dos teus filhos. E fazendo essas descobertas de família, mais do que as descobertas da natureza, essa viagem acabou nos transformando. E é lógico, eu não era especialista no assunto de biologia ou de glaciologia, de meteorologia, mas os assuntos eles foram vindo para mim porque eu ia pesquisando e eu queria aprender cada vez mais, porque eu teria que aprender para ensinar para as nossas filhas. Ao invés de permitir que elas chamassem os animais por apelido, eu achei melhor que elas aprendessem os nomes científicos de cada um. Eu queria que elas chamassem os bichos pelos nomes deles, por exemplo, pinguim chistrap, pinguim papua, pinguim gentoo ou mesmo foca leopardo. Elas deveriam saber o nome da espécie e não falar de pinguim fofinho, porque eu queria que elas aprendessem. E é lógico que eu não sabia também, mas eu tive que aprender. Então eu andava nos desembarques, a gente ia em terra, ou mesmo no barco, eu via uma ave passando, eu olhava no Lonely Planet qual é o nome daquela espécie para poder ensinar. E é verdade que quem ensina aprende 2 vezes, que eu aprendi e passei a multiplicar esse conhecimento. E no final da viagem, é claro que a gente volta transformado.
E foi tão difícil para mim abrir um espaço na minha agenda do meu trabalho e renunciar aos projetos que eu poderia estar realizando e sair desse moto contínuo de faturamento e abrir um espaço para dar para minha família, para a gente poder estar junto e se integrar tanto num lugar utópico como a Antártica, onde o planejamento da viagem foi fundamental para o sucesso da nossa empreitada. A Antártica é um lugar que você não compra nada, é um lugar que, se você precisar de um remédio de dor de cabeça, se você não tiver levado com você, você não vai ter. E eu brinco que até o papel higiênico que a gente usou ao longo dessa viagem, a gente precisou levar, porque lá não tem nada, não existe uma loja, um hotel, uma casa, um refúgio, existem umas pequenas cabanas onde a gente pode visitar, mas a gente não pode se abastecer, muito pelo contrário, a gente, quando vai nessas cabanas que existem como pontos de apoio, a gente até leva suprimentos, porque a gente não imagina o que pode vir a acontecer, ou alguém que possa necessitar de alguma logística. Mas essa viagem foi transformadora porque eu tendo aberto mão de projetos de trabalho, eu tendo renunciado a clientes que poderiam ser interessantes ao longo daquele período, eu abri um espaço na minha vida. E eu tinha uma compulsão de fotografar, como se a fotografia pudesse congelar os momentos que nós estávamos vivendo. E tudo que eu via, eu queria registrar. Tudo que eu via, eu queria perpetuar. Porque tinha sido muito difícil chegar lá e eu queria que aquilo se mantivesse para sempre, que fosse uma coisa perene, para toda a vida. E eu fotografava paisagem, fotografava as meninas pequenas, fotografava os animais que eu via. E um dia, antes de vir embora, eu subi no topo do mastro do nosso veleiro, ele tem 33 metros de altura, eu vesti uma cadeirinha de alpinista e subi com o cabo até a ponta do mastro. E comecei a fotografar a paisagem. E chegou uma hora, eu entendi que eu não precisava mais fotografar, que eu estava vivendo uma realização tão grande de ter conseguido levar minha família e ter acreditado que aquele projeto daria certo, que eu parei de fotografar, olhei o horizonte e eu me lembro que começou a nevar e eu estava vivendo uma plenitude infinita, quando eu ouvi uma voz. E essa voz que me chamava, eu não percebi na hora o que era, e até que eu olhei para baixo e vi que era o Amir gritando. Ele dizia: Marina, desce daí, que as fotografias que você faz não servem para nada. Naquela hora, eu fiquei tão triste, porque aquilo foi como se fosse uma punhalada. Eu entendi que todo aquele meu esforço de guardar e registrar a nossa viagem não tinha tido sentido. E eu tinha várias escolhas para fazer. Eu poderia aceitar o que ele tinha dito e descer e acreditar que realmente as fotos que eu fiz não tinham servido para nada, mas o que eu fiz foi pensar bem, descer, respirar fundo e entrar no barco e voltar para o Brasil pensando em como aquela provocação poderia se transformar em uma lição. Eu voltei para o Brasil e decidi que aquela situação confortável que eu vivia de organizar as festas era um ciclo, e aquele ciclo tinha se encerrado. E a vida foi muito boa para mim. Com 50 anos, eu decidi começar um novo ciclo e uma vida nova se abriu para mim. Eu fechei a minha empresa e comecei a tirar as fotografias que eu tinha guardadas na gaveta. Eu comecei a olhar os HDs que eu tinha, as imagens que eu tinha e entender que eu deveria processar, eu deveria editar. E a edição é um trabalho bem difícil, bem solitário. Mas se a gente não editar, a gente realmente, como dizia o Amir, as fotografias não vão servir para nada. Eu passei a organizar esse material e tive uma ideia de transformar o conteúdo guardado, não só as fotografias, mas
os diários que eu obriguei as nossas 3 filhas a manterem ao longo da viagem. Porque aquilo que a gente acha que é inesquecível, a gente se esquece. E eu disse para elas no primeiro dia da viagem que elas estavam viajando, elas iam perder a escola, as aulas, mas que elas tinham uma lição. E essa lição era o preço que elas iam pagar, e elas teriam que pagar para mim. Esse preço era que cada uma fizesse um diário de viagem. E eu disse para elas assim, se tudo der certo, eu vou embora antes de vocês. E eu quero que quando eu não estiver mais aqui, para lembrar vocês o que vocês viveram, eu quero que cada uma de vocês abra o seu próprio caderno e se lembrem dessa viagem que um dia a gente pôde proporcionar para vocês. Aí elas, no começo foi bem difícil, elas anotarem os relatos de viagem, mas com o passar do tempo elas passaram a competir entre elas. Quem fazia o desenho mais bonito, ou mesmo quem fazia um texto mais interessante. Elas eram ainda recém-alfabetizadas, mas de desenho elas caprichavam bastante. Então tinham desenhos mais coloridos, ou o que era mais caprichadinho, e virou uma concorrência, um campeonato interno. E depois eu, voltando para o Brasil, eu entendi que esses diários eram muito importantes para a gente realizar um projeto maior. E é claro que se o Amir não tivesse me provocado, dizendo que o trabalho que eu fazia de fotografia não servia para nada, talvez eu estivesse ainda hoje fazendo eventos. Mas eu consegui transformar uma provocação numa ação, e essa ação mudou a minha vida. Hoje nós temos o trabalho das meninas, que eu consegui organizar todo o conteúdo e uma experiência única em um livro infanto-juvenil, que se chama Férias na Antártica. Depois disso eu organizei um livro de fotografias chamado Antártica, a Última Fronteira. Depois desse eu fiz um outro livro chamado Olhar Nômade, que é exatamente isso, quem viaja muito acaba tendo um olhar nômade, principalmente em lugares remotos. Eu passei a ser convidada para fotografar lugares cada vez mais remotos e extremos. Sou convidada a conhecer apoios em terra, em regiões do planeta como a Lapônia e mesmo a Montanha dos Gorilas, e enfim, um mundo novo se abriu para mim. Depois disso, eu criei um jogo com um amigo, Clóvis. A gente inventou um jogo chamado Latitude 90, é o jogo dos polos, e acabamos de lançar com a Estrela. E é onde eu compartilho a experiência de você conhecer os polos da Terra, tendo as restrições e as regras muito bem definidas sobre aquilo que você pode e não pode, sobre o comportamento. E agora eu estou publicando um livro infantil, que eu acho que o grande público nosso é o infantil, aquele que a gente consegue moldar. Se chama Vamos Dar a Volta ao Mundo. É a história de uma família que junta num barco, conhece diferentes biomas da Terra. Só que tem um problema, cada componente, cada integrante da família gosta de um bioma. Uma gosta da floresta, a outra gosta dos desertos, a outra gosta das regiões polares. E no término do livro, a gente percebe a importância de cuidar do lixo que a gente gera, dos resíduos que a gente transporta, e a responsabilidade de cada um de nós para trazer de volta aquilo que a gente levou. E a conclusão é, quando a gente viaja com uma pessoa que gosta de coisas diferentes da gente, e a gente aceita o outro como ele é, a gente acaba ganhando muito mais. Boa viagem a todos!